Meu irmão, minha irmã, chegamos ao domingo de Ramos. No próximo domingo, no domingo seguinte, será então a festa da Páscoa. E a celebração de Ramos assinala o início da Semana Santa. O evangelho para esse domingo de Ramos é bastante longo. Lucas 22, 14 até 23, 56. Narra toda a dinâmica da paixão. O Senhor Jesus foi preso e começou todo o processo. Houve a ceia, a Santa Ceia, no cenáculo, e a partir daí ele se retirou para o Monte das Oliveiras. Daí em diante foi alcançado por Judas, preso, processado, condenado, crucificado, ressuscitou. Todos os evangelistas têm esta dinâmica: a prisão, a ceia, a prisão, o processo, a condenação, a execução. Substancialmente eles concordam, mas há alguns detalhes que marcam alguma perspectiva distinta para cada um dos evangelistas. Como o nosso texto é muito longo, vou me fixar em alguns versículos ou naqueles versículos que são típicos de Lucas, que estão presentes em Lucas, que não foram destacados pelos outros evangelistas. Eles, os outros, tiveram outros acentos e particularidades e sensibilidades. Então, estou no capítulo 22, versículo 19. Jesus tomou um pão, deu graças, partiu, deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. É o que se diz em todas as celebrações eucarísticas. Lucas é o único que tem este detalhe: fazei isto em minha memória. Nós dizemos em memória de mim. Claro, desde aí a igreja se serviu, desde os primeiros dias do cristianismo, para fundar, crer, confessar sua fé na Eucaristia. Mas eu gostaria de lhe chamar a atenção: fazei em minha memória. Não é apenas lembrar o passado. Fazer em minha memória é trazer para o presente aquilo que foi um momento solene do passado. É tornar presente em cada passo da vida dos discípulos aquela grande entrega de Jesus por amor e pelos seus. Não é apenas um rito, é fazer o que Jesus fez, não apenas partir o pão, mas fazer da vida um dom. Se ele foi a Jerusalém e lá entregou sua vida, é para que o discípulo também faça de sua vida um dom. Se nos fixarmos unicamente no rito, nós estaríamos a esvaziar o sentido do que o evangelista quis legar ao seu leitor. Mas vamos um pouco mais. Se aquela celebração tão solene de Jesus com os discípulos, também tão assinalada por intimidade de uma comunidade, um retrato que vem logo a seguir é o versículo 24. Jesus aos discípulos propunha: fazei isto em minha memória, fazei da vida um dom. E eles
Entre eles começou uma acalorada discussão sobre quem era o maior. Jesus fala de fazer da vida um dom e eles discutem sobre quem é o maior. O evangelista pretende que o seu leitor compreenda. Se os problemas de hoje têm a história que começou já nos primeiros dias do cristianismo, também desde os primeiros dias do cristianismo, no mais solene momento de intimidade de Jesus com seus discípulos, soou e ressoou que quem quer ser grande, faça-se pequeno, faça-se servo. Não é aquele que está à mesa que é maior, a grandeza está em se fazer irmão que serve a vida e a comunhão com o outro. Ainda, nosso texto é longo, como eu falei, temos as negações de Pedro, presente em todos os evangelistas. As negações de Pedro estão presentes em todos os evangelhos, mas em Lucas há algumas particularidades a destacar. Agora eu estou no capítulo ainda 22, porém, versículos 60. Jesus dizia: homem, não sei o que dizes. Imediatamente, enquanto falava, o galo cantou. E o Senhor, voltando-se, fixou o olhar para Pedro. Os outros evangelistas recordam que Pedro então se lembrou e saiu. Lucas destaca, Pedro nem se lembrou. O Senhor é que olhou para ele antes que Pedro se recordasse da grave mancada que tinha praticado. O Senhor fixou o olhar. O verbo usado aqui pelo evangelista Lucas não é simplesmente uma operação visual, olhou, viu de fora. Emblepo é o verbo grego, quer dizer, alcançou a interioridade de Pedro. Não para julgá-lo, mas Pedro foi olhado pelo Senhor que o amava. Pedro percebeu o grave erro, não porque transgrediu um compromisso assumido, percebeu a gravidade do seu tropeço quando viu-se alcançado pelo olhar complacente do próprio Senhor, que o amava, mesmo naquela hora. Isto é muito consentâneo com o pensamento de Lucas, é o evangelista da misericórdia. Podemos seguir mais um pouco entre as particularidades de Lucas. Por exemplo, agora estou no capítulo 23, versículos 8 até 12. Jesus foi levado a Pilatos. Depois de Pilatos, foi levado a Herodes. Assim, Pilatos enviou Jesus a Herodes. Somente Lucas retrata este elemento, esta notícia. Não é porque os outros evangelistas eram maus jornalistas. Não. Eles não descreveram em pormenores tudo o que aconteceu e nem era esta a intenção dos evangelistas. Cada um deles, segundo uma teologia, um pensamento teológico muito singular e próprio, destacava elementos mais relevantes para a sua própria compreensão teológica do fato. E Lucas teve a sensibilidade de realçar o envio de Jesus a Herodes. Herodes era o rei do norte, na Galileia, mas nos dias da Páscoa ia para Jerusalém, qual um visitante. E Herodes ficou muito contente porque queria ver Jesus, não porque tivesse algum apreço por ele.
Jesus era tido como um mago pelas autoridades, como alguém que fazia prodígios, milagres, que dava espetáculos para suscitar a admiração. E o texto retrata, Lucas 23, versículos 8 e 9, esperava ver algum milagre feito por Jesus, mas Jesus se manteve calado. E então Herodes adotou comportamentos desprezíveis e humilhantes. O que pretende Lucas ao destacar essas atitudes? Exatamente, pretende que nós, seus leitores, não queiramos de Jesus milagres para conveniências e espetáculos ou interesses. Que seguir Jesus não é buscar um milagreiro, mas é seguir alguém que vai até o extremo da vida, amando até mesmo quem o condena. É este o grande milagre. Não traz benefícios interesseiros ou conveniências subjetivas, não é isso. Mas temos mais, algumas outras particularidades próprias de Lucas. Por exemplo, o chamado bom ladrão, está no capítulo 23, versículo 39. Somente Lucas. Antes, enquanto o crucificavam, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tudo isso, esses e alguns detalhes a mais das mulheres que, solidárias e comovidas a elas, Jesus tenta consolá-las enquanto está a caminho da cruz. São todos destaques lucanos que convocam-nos a perceber. Não é para olhar para Jesus o sofredor, nem o milagreiro, mas aquele que em nome de Deus amou a humanidade até o extremo. É isso que Lucas gostaria que nós, seus leitores, discípulos de Jesus, assumíssemos. Meu querido irmão, minha querida irmã, vamos à nossa segunda parte do programa, agora sim a meditação orante. Como foi explicado, o texto do Evangelho deste domingo de Ramos é muito longo. Explicamos algumas das particularidades do evangelista Lucas. Alguns aspectos da sua narrativa sobre a paixão que não estão presentes nas narrativas dos outros discípulos, dos outros evangelistas, perdoe-me. Mas antes, num tempo breve, ainda que breve, como é o nosso tempo de agora, queiramos para orar, predispor nossa interioridade, aquietar nossa mente, nosso psiquismo, aquietar nossos sentimentos. Vamos pacificar-nos para compor uma interioridade que favoreça as atitudes orantes. Respire fundo uma primeira vez, como faço eu. Façamos juntos, lentamente. Podemos expirar, inspirar lentamente outra vez. Podemos, concentrados e recolhidos, sentir a nossa cabeça,
o couro cabeludo. Parece curioso. Queira sentir seus próprios cabelos. É preciso aquietar-se e concentrar-se. Queira sentir o coração que bate no seu peito. Aquele movimento de sístole, coração que bombeia, diástole. Abrir-se, fechar-se, fechar-se e abrir-se. E bombear o sangue para percorrer todas as vias do próprio corpo. Parece uma vida independente, uma biologia admiravelmente construída, mas aí vive o próprio eu. É com este corpo que acolhemos o amor de Deus. E agora vamos pedir ao Espírito Santo sopro, força, vida, afeto, ternura de Deus. Que nos ilumine, que prepare a nossa interioridade para acolher não pensamentos religiosos, mas a pessoa do próprio Senhor, que se nos chega pela palavra, que nos alcança pelo Evangelho, que impregna a nossa interioridade com sua aproximação amorosa. Espírito Santo, vós que sois o afeto, o amor do próprio Deus, que estivestes com o Senhor lá no deserto, nas suas tentações, que estivestes com Jesus a fortalecê-lo nos momentos de sofrimento, nos momentos de agonia, que estivestes com o Senhor enquanto ele orava, enquanto vivia, os momentos que se afiguravam derrota, lá estava ele a obedecer amorosamente, pois que quem o sustentava era a vossa força, força do vosso Espírito. Vinde inspirar-nos a oração. Vinde alargar nossos ouvidos, Espírito Santo de Deus, para que acolhamos a palavra. E agora, embora o tempo seja limitado, vamos recordar juntos algumas das cenas do capítulo que vão desde 22:14 até 23:56. Aquelas particularidades de Lucas é que vamos colocar em destaque. E a primeira, vamos ouvir o Senhor Jesus lá na Eucaristia. Junto à mesa, vamos falar de mesa, aquela época era diferente. Fazei isto em memória de mim. Era o pão partilhado. E ele está a dizer aos discípulos, sejam como o pão. Façam de sua vida uma grande partilha. Foi o último ensinamento do Senhor. Lá estamos a contemplá-los, eu e você. Eles se olham e entreolham-se. Espantados, quem sabe. Fazer da vida uma grande partilha. O pão vive no corpo que o recebe. Viver na vida de quem os acolhe. Inquietam-se porque não se sentem aptos, mas lá estão eles. Por outro lado, os mesmos que ouviram ensinamento tão sublime, põem-se a debater sobre quem é o maior.
participam de ensinamentos nunca antes oferecidos na tradição religiosa de ninguém. A experiência é única, porém ainda tropeçam nas próprias vaidades. Tente observá-los, tentemos vê-los, eu e você, a gesticularem-se, a argumentarem. Talvez alguém levanta a voz e o Senhor lá a lhes ensinar, interrompe inclusive. O maior é aquele que se faz servo. Novamente os contrastes entre a vontade do Senhor e a deles. Mas podemos, uma vez mais, observar entre as singularidades únicas, presentes no Evangelho de Lucas, não presentes nos outros. Pedro chorou amargamente em todas as narrativas, mas ao canto do galo, o Senhor fixou o olhar em Pedro. O Senhor, ao canto do galo, fixou-lhe o olhar. Fixar o olhar. Pedro dissera que não várias vezes, que não conhecia Jesus. E agora lá está, aquele que Pedro dissera ser seu desconhecido, a fixar-lhe o olhar. O Senhor poderia ter se queixado, poderia ter sido um olhar de amargurado, e continua a olhar, e Pedro a sentir-se olhado. Tropeçara Pedro, cansara, tivera medo, não fora capaz de uma palavra mais vigorosa, retrocedera. Era fácil seguir Jesus quando tudo ia bem, quando era um milagre atrás do outro e as multidões a admirá-lo. Na cruz, no julgamento, nenhuma palavra de Pedro. Mas sigamos um pouco mais e tentemos observar. Pilatos alegra-se em Herodes, alegra-se em receber Jesus. Afinal, era famoso. E lá está Herodes, a alegrar-se, talvez receber e a pedir milagres. De Jesus nenhuma resposta. Quem sabe, seja-nos possível, a mim e a você, olhar para aquele homem truculento, cheio de poderes, que está com simpatias a esperar um milagre, como muitos de nós hoje, simpáticos a Jesus, desde que segui-lo equivalha a ter benefícios. E agora, há mais textos únicos de Lucas, mas o tempo nos limita. Mas vamos tentar. Vamos tentar participar lá na Eucaristia, ouvir o Senhor que repete para mim e para você e repetiu para os discípulos: fazei isto em minha memória. Não é apenas recordar o passado. Se Jesus dissera que aquele pão era seu corpo, então que o corpo e a vida de cada um dos discípulos seja como um pão partilhado e oferecido para que outros vivam. E o Senhor olha para mim e diz: faze isto, recordando-me. Eu posso dar mais algum passo e talvez lembrar daquelas pessoas que eu as tenho por meus rivais, como aqueles pretendiam ser grandes. E o Senhor olha e diz a mim: grande é quem serve.
e eu o ouço e ele me olha. Talvez o Senhor queira me olhar agora, como fez para Pedro. Pedro não mostrou que era amigo de Jesus. E talvez eu viva minha fé somente dentro da igreja. Não mostre que eu sou amigo de Jesus fora dela. E ele lança um olhar para dentro de mim. Não fala nada, mas me olha. Bem, agora é hora de eu responder ao Senhor. Fazei isto em memória de mim, disse o Senhor lá. Que resposta vou dar aqui? O Senhor está a repetir a mim, está a repetir: quem quer grande se faça servo. Quem quer grandeza, acolha a humildade e faça-se pequeno. Que resposta vou lhe oferecer? E talvez o Senhor esteja a olhar a mim, a pedir-me, perguntar-me se é verdade que sou seu amigo. Como Pedro. Que resposta vou lhe dar? É o momento da minha oração.